Daniel capítulo 4, verso 28. Amém? Daniel capítulo 4, verso 28. Diz assim a palavra de Deus: todas estas coisas sobrevieram ao rei Nabucodonosor. Ao cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio real da cidade de Babilônia, falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Falava ainda o rei, quando desceu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino. Serás expulso de entre os homens, a tua morada será com os animais do campo. Far-te-ão comer ervas como os bois, e passar-se-ão 7 tempos para cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. No mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi expulso de entre os homens, e passou a comer erva como os bois. O seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhes cresceram os cabelos como as penas da águia, e as suas unhas como as das aves. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu. Tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada. E segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu, e os moradores da terra não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Tão logo me tornou a vir o entendimento, também para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir minha majestade e o meu resplendor. Buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes. Fui restabelecido no meu reino, e a mim se me ajuntou extraordinária grandeza. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras, e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Amém. Deixa sua Bíblia aberta, vamos orar a Deus. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, e pedimos agora que o Senhor fale ao nosso coração, aos nossos anciãos, aos maduros, aos jovens e às nossas crianças. Que a Tua palavra seja viva, eficaz, e que todo o seu propósito se cumpra na vida de todos que estão aqui reunidos, por causa do Teu santo nome, ó Pai. Se manifesta a nós e fala com a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, deixem a Bíblia aberta. Quando você vê esse capítulo 4, no livro do profeta Daniel, você pode entender, se você fizer uma leitura atenta em casa do capítulo 4, de que ele, na verdade, ele está contando a história dele. É como se ele estivesse fazendo um testemunho de como que ele era antes dele ter um encontro com Deus. Como que era Nabucodonosor, o rei da Babilônia, quando ele vivia na soberba. E o que Deus fez com ele, para que ele pudesse entender que existe alguém acima dele, alguém que é Senhor e soberano, que é o Senhor. Então é sobre isso que fala o capítulo 4, e conforme ele vai contando o que aconteceu com ele, ele vai falar no início do capítulo 4 que ele teve um sonho, e nesse sonho ele fala que ele viu uma grande árvore, e essa árvore dava muita sombra, e ela dava frutos, e os animais ficavam debaixo dessa árvore. É interessante pensar que quando a gente olha que ele teve um sonho, e que esse sonho tem um significado para a vida dele, uma coisa que você tem que entender: Deus controla os sonhos. Alguns sonhos vêm de Deus para você.
Por mais que você não entenda o significado e você deva orar por isso. Sonhos também vêm de você mesmo. E a gente sonha para a própria saúde da nossa mente. E também existem as setas, as obras malignas que nos deixam perturbados. E às vezes essas perturbações do dia a dia, elas depois vão se manifestar também através de sonhos. Passemos à exposição do texto. Verso 28. Ele vai começar dizendo que todas essas coisas sobrevieram ao rei Nabucodonosor. Ele fala como se estivesse na terceira pessoa. Depois ele vai dizer o seguinte, que ao cabo de 12 meses, ele estava passeando no palácio. Presta atenção numa coisa. Quer dizer então, que ele teve um sonho 1 ano atrás, e depois de 1 ano, ele teve então o cumprimento daquele sonho profético que Deus deu para ele, e que o próprio profeta Daniel, que era um político, que era um ministro dele, que auxiliava ele a tomar decisões importantes, ele que é chamado para interpretar o sonho do rei e falar o que era. Mas olhemos agora então um pouco daquilo que nós vamos chamar no início aqui desses versos que nós lemos nessa noite, de o orgulho do rei. Como esse rei Nabucodonosor era alguém orgulhoso, autossuficiente. O que é autossuficiente? Alguém que acha que não depende do outro, que ele consegue fazer as coisas sozinho. Quantos de nós somos autossuficientes? Quantos de nós têm dificuldade de depender do outro? E nisso nós poderemos aprender com as crianças, porque elas pedem, elas dependem, elas buscam ajuda. Mas o adulto, o que acha que está maduro, ele já acha que pode viver a par de Deus, ele acha que tem controle das finanças, ele acha que ele tem controle sobre a saúde dele, e muitas vezes vive de maneira independente de Deus. Mas lê comigo o verso 30, quando ele está passeando, e provavelmente aqui, irmãos, ele está no telhado do palácio, né? Logicamente você não pode pensar nos telhados como a gente tem as casas hoje, né? Ninguém deve andar nesses telhados aí que são inclinados. Mas se você pensar naqueles telhados lá do Oriente, eles eram planos. Então ele estava ali passeando, e quando ele está passeando, o que ele fala? Esta é a grande Babilônia que eu edifiquei. Então ele olha todas aquelas obras ali, aqueles monumentos, aquela cidade enorme, e ele diz então, e ele se gaba, como dissesse assim: rei, como que você é uma pessoa importante, como que você é uma pessoa que faz essas construções maravilhosas. Todo o orgulhoso não reconhece a soberania de Deus. E quem age assim, inutilmente tenta usurpar a glória de Deus. Porque o contrário do orgulhoso é alguém humilde. O humilde fala o quê? O meu pai fez. O amigo me ajudou, me socorreu. Deus fez isso por mim. Perceba que então é uma posição de humildade, reconhecendo que sempre tem alguém que está nos ajudando. O orgulhoso não. E lembre-se que orgulhoso no final, o que ele busca no coração dele quando ele fala: eu edifiquei Babilônia, o que ele quer? Ele quer que as pessoas olhem para ele e aplaudam ele. Nossa, como o Senhor é grande, ó rei. Ele quer honra para ele. Ele quer alimentar o ego dele. Nos nossos dias, facilmente, se você é uma pessoa que tem dificuldade nessa área, se você vive tendo que se policiar porque você é uma pessoa orgulhosa, você não é uma pessoa que não está seguindo os passos de Jesus e sendo humilde, você é uma pessoa que é alimentada pela bajulação que marca os nossos dias. Mas como que uma pessoa orgulhosa é bajulada? Eu me lembro certa vez, 2011, quando eu tive a oportunidade de ouvir John Piper pregar aqui no Brasil. Era um auditório que tinha aproximadamente umas 4.000 pessoas.
Ele acabava de pregar, e ele já descia da plataforma, ele entrava por uma porta e ele subia. E os comentários que a gente escutava depois é que as pessoas ficavam ali com ele, um pregador, tietando ele. Ele ficava escandalizado com aquilo, falava, mas vocês não têm que dar essa atenção para Cristo? Vocês estão me tietando, parece que vocês estão aqui por causa de mim, um homem mortal. E nesse lugar só tinha pregadores, pastores, homens e também mulheres que os acompanhavam, maduros. Mas não é assim que a nossa cultura, não é assim que a cultura do like, deixa seu like aí, curte. E aí quando a gente entra nisso, a gente acaba envaidecendo essas pessoas, e essas pessoas vão ficando longe da humildade, que era uma característica tão importante em Jesus Cristo. E nós temos que lembrar que a humildade, ela sempre vem antes, para que depois você seja honrado. Porque quem vive de maneira orgulhosa, uma hora a ruína e a queda chega. Mas quem vive de maneira humilde, quem vive sempre buscando agradar e honrar e glorificar a Deus, uma hora ou outra, lá do céu, Deus vai honrar você, do jeito dele, na hora dele, como ele quer. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Em Atos capítulo 2, versos 21 e 23, um filho do rei Herodes, Herodes o Grande, diz assim o texto: em dia designado, Herodes, vestido de trajo real, assentado no trono, dirigiu a palavra ao povo. Ele estava falando com o povo, um discurso político, e o povo clamava: é a voz de um Deus, e não de homem. O rei escutou o povo falando: nossa, é a voz de um Deus. O que o rei deveria ter falado? Não, eu não sou Deus, eu sou homem como vocês, mas tem uma posição de autoridade. Como ele não deu glória a Deus, diz a Escritura, no mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu. Por ele não haver dado glória a Deus, foi comido por vermes e expirou. O que pode acontecer comigo e com você, se quando alguém reconhece alguma coisa boa na nossa vida, alguma coisa boa que a gente faz, a gente não dá a glória a Deus? Nós caímos na cilada de buscar a glória para nós mesmos. Mesmo que a gente não está nessa posição elevadíssima de ser rei, de ser uma pessoa tão alta, uma pessoa que Deus colocou na posição tão importante, nós estamos sempre recebendo elogios, mas nós entendemos por que aquilo acontece, muitas vezes apesar de nós. Deixa eu falar uma coisa para vocês. A nossa sociedade, ela é tão construída para fazer as pessoas ficarem ainda mais orgulhosas, que quando você vai assistir, geralmente, qualquer vídeo no YouTube, a pessoa não começou nem a falar o assunto, ela já se dirige a você e fala assim: deixa o seu like. Isso não faz sentido. Porque o like não é quando você aprova, o like não é quando você assiste e fala, gostei. Mas a pessoa quer tanto reconhecimento, a pessoa quer tanto que você fala que aquilo é bom, que ela quer que você aprova ela antes de você ouvir. Isso não é nem racional. Que loucura. E aí, se você gosta da pessoa, você bajula ela: eu vou dar um like, mas você nem viu. A Bíblia diz que você não deve nem falar um amém, se você não entendeu a oração. E que se você não concorda na oração, não diga amém, porque você fala que assim seja. E aí a gente vai para a rede social alimentar a vaidade, o orgulho, a soberba de pessoas que não se comportam de maneira humilde. Essa é a nossa sociedade. Esses são os nossos tempos. Se você olhar comigo no verso 4, desse capítulo 4, quando é que veio o sonho na vida dele? Olha como que ele estava. Verso 4: eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz no meu palácio. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Presta atenção aqui nesse verso. Eu estava tranquilo, eu estava feliz na minha casa. Cuidado, porque essa vida boa que Deus te deu, essa vida confortável, quando todas as coisas acontecem quando você quer, isso pode estar escondendo um coração soberbo, um coração autossuficiente.
Porque logo depois dele falar isso, Deus mandou o que para ele? Um sonho. Ah, Senhor, me avisa se eu estiver agindo assim. Avisa a igreja, Senhor. Porque quando as coisas começam a dar tudo certo na sua vida, você vai ser tentado de achar que é você que está construindo tudo aquilo. Quando você age assim, você entra em juízo, você entra em confronto direto com Deus, porque você está usurpando, você está tomando aquilo que pertence a Deus. Cuidado com isso. Nabucodonosor, ele era filho de um general, ele era casado com uma mulher do reino da Média, ele ficou 43 anos no poder, e ele foi sucedido pelo seu filho. Tem uma música de um grupo famoso no Brasil, dos anos 80, que canta um pouco da principal obra arquitetônica que ele fez, os Jardins Suspensos da Babilônia. Ele fez um jardim lindo, maravilhoso, em homenagem à sua esposa, para que ela pudesse lembrar da sua terra, para que ela se sentisse amada. Ele fez um jardim, uma obra monumental. Ele também construiu muitos templos para os seus falsos deuses. Mas também, como bom construtor, ele construiu muitos sistemas de irrigação para que melhorasse a agricultura e o seu povo tivesse o alimento. Então, nós chegamos no final do verso 30, quando ele diz assim: com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade. Percebam que o rei chega ao ponto de falar que foi por causa do poder dele que ele fez todas as coisas, e foi para a própria glória dele, e ele se colocou no lugar de Deus. Essa atitude da Nabucodonosor nos lembra Lúcifer, diabo. O diabo foi o primeiro que tentou tomar o lugar de Deus, e qual foi o final dele? Juízo. Ele foi expulso da habitação de Deus. Nós precisamos tomar, e lembre-se, como ele foi o primeiro soberbo, o primeiro orgulhoso, ele quer fazer isso com você. O diabo quer que você seja soberba. O diabo quer que você seja autossuficiente. Ele quer que você viva de maneira independente. Ele não quer que você reconheça que tudo que você tem vem de Deus, que a sua saúde depende de Deus, que o que você come depende de Deus, que a sua casa veio de Deus, que os seus filhos veio de Deus, e você vive e respira porque Deus te dá vida, porque Ele pode levar. Cuidado, igreja. Como diz alguns, o pecado do orgulho lembra a Deus, Lúcifer, que se tornou Satanás. Agora, quando você olha um líder que tem esse tipo de discurso, eu vou fazer, eu fiz. Os políticos de hoje fazem a mesma coisa, só que eles só não falam que é para eles, eles falam que é para o povo, mas eles falam que eles vão fazer, que eles têm o poder, eles são autossuficientes. A grande maioria, presta atenção no discurso deles, eu vou fazer, eu vou mudar, prometem coisas absurdas para enganar o povo. Quantas maldades o povo sofre por causa de líderes que pensam por causa das coisas que eles fizeram. E uma coisa que você às vezes não pensa: como é que Deus age com um líder mau? Como é que Deus age com um líder desse jeito? Como é que Deus age com a população que tem prefeitos terríveis? Como é que Deus age em proteger moradores de um estado onde um governador é terrível, onde um rei é terrível, onde um presidente pode ser terrível? Como é que Deus age? O Espírito Santo intervém e freia todo o potencial de maldade que esses homens, e muitas vezes mulheres que estão no poder também, eles querem fazer pior ainda do que aquilo que a gente está vendo. Mas Deus intervém, Deus freia tudo isso. Na verdade, as intenções e planos dos homens são muito piores daquilo que eles conseguem realizar e que nós conseguimos perceber. Ai de nós, se Deus não enviasse o seu Espírito para refrear a maldade no coração de pessoas que estão sentadas em cadeiras de poder, seja no executivo, legislativo e judiciário.
As pessoas se sentem intocáveis. E então eles dão vazão a tudo aquilo que está dentro do coração deles. Uma coisa que eu sempre tenho repetido para vocês: prestem atenção. Nós precisamos de pessoas que queiram servir o povo, que queiram o bem da comunidade, que queiram ajudar o mais pobre, o necessitado. Nossos olhos têm que estar abertos a essas coisas. Quando você volta para os versos 10 ao verso 12, nós percebemos como é que era esse reino, como é que era a influência desse rei sobre a Babilônia. Quando você começa a ler dos versos 10 ao verso 12, vai falar que essa árvore, ela ficava no meio da terra. O que quer dizer meio da terra? Era o centro das atenções. Presta atenção, alguém orgulhoso quer ser o centro das atrações. Ele sempre quer aparecer. Sempre ele chama atenção. Diz também que essa árvore era grande. O rei era importante. Diz que crescia, diz que era forte, dava muito fruto. Então presta atenção, ele olhava para a Babilônia e para todo mundo que ele dominava à época, ele falava: eu fiz isso, o meu poder fez isso. Por isso que ele caiu. Eu repito, você é autossuficiente? Será que a vida boa que você está tendo, confortável, tudo no lugar, tudo dando certo, sem perturbação, não está atrapalhando, não está impedindo de você parar e examinar você mesmo e perceber que você tem vivido de maneira prática, independente de Deus, mesmo que você confesse Jesus Cristo? Porque isso é possível sim de acontecer. Você crê em Jesus Cristo, mas na hora de viver, você vive na sua força. Você vive pelos seus talentos. Como é que Deus usou? Como é que Deus agiu com Nabucodonosor? Deus interveio para humilhar ele, porque era a única maneira de curar o coração. Presta atenção que eu vou te falar. Quando nós entramos no caminho de orgulho, só tem duas maneiras de sair dele. Ou Deus vai vir e vai nos humilhar para o nosso bem, mas vai nos humilhar, ou nós vamos nos arrepender e vamos passar a ser humilde e reconhecer Deus na nossa vida. Se você ler o verso 27, você vai perceber que o profeta Daniel tentou, depois que ele deu a interpretação para o rei, ele ficou preocupado com o sonho. Ele falou: rei, abandone os seus pecados. E ele ainda falou uma coisa importante para um político. Se você ler comigo no verso 27, ele fala: usando de misericórdia para com os pobres. Perceba, se Daniel, que era ministro, se era político, que era da corte do rei, fala isso para o rei, ele sabia que existia injustiça social na Babilônia, como tem nos dias de hoje, como tem em todos os lugares. Então ele falou: rei, lembra dos pobres, diminui o imposto, deixa o povo trabalhar, deixa o povo produzir riqueza, não tenta colocar a força, a garra pesada da Babilônia sobre as pessoas. Ou a gente se arrepende do orgulho, ou Deus vai vir nos encontrar, e Deus vai vir tratar, porque Deus não vai nos deixar assim. E então nós passamos o verso 31, quando começa o processo de humilhação. Deus fala: já passou de ti o reino, será expulso de entre os homens. O rei perde o trono, e ele começa a sofrer de uma situação muito estranha. Esse rei, ele começa a se comportar como um verdadeiro animal. Ele sai do palácio, provavelmente ele vai para alguma floresta, algum campo ali perto, e ele começa a viver literalmente como um bicho. Os pelos começam a crescer, as unhas, ele ficava no orvalho, na chuva, ele vivia como um animal, ele não conseguia mais se relacionar com as pessoas. Deus trouxe sobre ele algum problema mental, que ele ficou isolado. Deus fez isso. Deus faz isso. Deus às vezes tira todas as nossas ajudas e nos deixa isolado, porque Ele está tratando. E aí, as suas ideias não conseguem mais
Você não consegue raciocinar. Como se Deus tivesse tirado a capacidade de você pensar nessas coisas. E aí a gente lembra de Provérbios. A soberba precede a ruína. E a altivez precede a queda. Mas, aí vem o antídoto de Deus. A humildade precede a honra. Nós precisamos ser como Jesus. Nós precisamos confessar os nossos pecados. Vocês precisam confessar para os pais, muitas vezes, quando não faz a tarefa. Precisa confessar para os pais quando faz uma coisa errada, porque essa é uma coisa que agrada a Deus. E isso é um ato de humildade, porque nós não podemos mentir para os nossos pais. Quando você olha para a vida de Daniel, Deus não começou a trabalhar ele no capítulo 4. Então presta atenção, olha para a sua vida. Às vezes Deus está tratando em você em alguma área, ou está prestes a tratar. Lembre-se, Deus não começou a trabalhar com você agora. Se não, perceba isso na vida do rei. Quando você olha no capítulo 1, o que Deus fez para ajudar esse rei a sair desses pecados? Da autossuficiência, da soberba. Como é que Deus agiu com ele? Deus mandou crentes viver junto com ele no palácio. Ele vivia com Daniel e mais 3 crentes que ficavam ali, que eram os primeiros auxiliares dele. Mesmo assim, o rei não se converteu, estava cheio de crente em redor dele. Capítulo 2, o que aconteceu? Veio um sonho de uma estátua, ninguém sabia o significado daquela estátua, só Daniel é chamado, ele fala o significado, são os reinos que passariam na terra. E aí o que o rei faz? Agora eu reconheço que em ti há um espírito de um Deus que eu não conhecia. Esse Deus é o Deus que fez todas as coisas. Aparentemente, ele reconhece que existe Deus, mas ele não confessa Deus como Salvador dele. Ele não confia nesse Deus. E aí, vai chegar na terceira experiência dele, que é o capítulo 3. No capítulo 3, ele faz uma lei, na sua completa loucura e arrogância, de que não poderia fazer oração para nenhum outro Deus, a não ser para ele. E os inimigos de Daniel e dos seus outros amigos, eles perceberam essas coisas, e fizeram uma lei então contra eles. O que aconteceu? Aqueles homens que não se curvaram, eles foram lançados na fornalha. Só que as pessoas que jogaram eles na fornalha, os soldados, eles morriam. Só de ter chegado perto, tamanho era a intensidade daquele fogo. Mas aqueles 3 homens ficavam andando lá dentro. E Nabucodonosor viu algo que você nunca viu ainda, mas vai ver. Ele viu um 4º homem lá dentro. Ele viu Cristo pré-encarnado, andando ali. E mesmo assim, ele não confessou Deus como Senhor. Você está vendo as experiências? Você está pensando em alguém que você está evangelizando e está fazendo desse jeito, que está cheio de crente perto dele, que Deus está dando experiência para ele, que Deus está abençoando a vida dele, mas ele ouve tudo aquilo, ele concorda com as verdades, mas ele não confia, ele não se entrega totalmente ao único Deus verdadeiro. Não basta você escutar a Bíblia e falar, é verdade. Não basta simplesmente você entender a Bíblia, você precisa confiar no que está escrito na Bíblia. Porque a fé que salva é uma fé que te leva a confiar no que está escrito aqui. Se Deus fala que cuida de você, Ele cuida. Se Deus fala que ressuscita os mortos, Ele ressuscita. Se Deus fala que aqueles que morreram, crendo em Jesus, foram para o céu, nós cremos nessas coisas. É muito mais que simplesmente ouvir e entender, é confiar, é colocar toda a sua alma nisso. Mas Deus precisava dar uma experiência mais difícil, por isso que Deus fez ele virar esse animal, e ele ficou 7 anos vivendo como animal numa floresta, para aprender que Deus é soberano sobre a vida dele. Para aprender que tem Senhor sobre ele. Nós precisamos aprender isso. Todos nós aqui nessa noite. Sempre tem um Senhor sobre a sua vida.
É só você prestar atenção. No seu trabalho tem o Senhor, na casa tem o Senhor, na igreja tem o Senhor. Em todo lugar Deus colocou pessoas como autoridade. Quando eu quebro esse princípio, eu arrumo problema com Deus. No trabalho, em casa, na igreja. Como é que foi a conversão de Saulo? Como é que Cristo quebrantou Saulo? Derrubou do cavalo. Sabe a expressão caiu do cavalo? É Saulo. Ele caiu do cavalo. Aquela luz, ele caiu, ficou cego. Vocês lembram da pregação sobre misericórdia? Aquele rei maldoso, Manassés? Como é que Deus fez para tratar o coração daquele homem que era muito mau? Ele foi preso, foi levado para outro país, mas depois ele se arrepende. Saulo se converte. Muitas vezes Deus vai ter que agir de maneira mais dura, não só para converter, mas para santificar alguma área da nossa vida. E você sabe que tem áreas na sua vida que precisa ser santificada. Mas sempre lembra que o primeiro caminho é a gente falar: Deus, me perdoa. Deus, não me deixa continuar vivendo assim, por mais que eu não tenha força. Deus, tem misericórdia de mim. Sabe, começa a orar a Deus, falando: Senhor, por amor ao teu nome que está em mim, não me deixa continuar nesse pecado. Eu não quero ser quebrantado, eu não quero causar escândalo, eu não quero ser humilhado, eu quero obedecer. Eu quero andar na liberdade da obediência. E então nós chegamos num dos versos mais poderosos que nós lemos nessa noite. Olha para o final do verso 32. E diz que o Deus dá para quem Ele quer. Mas o que fala esse verso? Que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Presta atenção. Daniel vai falar isso 3 vezes no capítulo 4. E se isso não for suficiente para chamar a tua atenção, quando ele fala: eu dou o reino dos homens para quem eu quiser. Ele fala 3 vezes no capítulo 4. Se você ainda não está contente com o número 3, no capítulo 5, verso 1, 5, capítulo 21, ele fala a mesma coisa. Por que repete tanto? Por que o Espírito de Deus fez Daniel repetir 3 vezes? Você vota. E você tem responsabilidade em votar. E você é responsável por quem você vota. Mas você não elege. Quem elege é o Senhor. Você não põe reis. Você não tira reis. Você não ressuscita mortos. Você não leva as pessoas. A nossa parte é votar. O resultado pertence a Deus. Ele põe reis. Ele tira reis. E depois do resultado da eleição, o nosso papel é orar pelas autoridades que Deus colocou. Seja bênção, seja juízo. Mas nós temos uma obrigação perante Deus de orar pelas autoridades. E aí eu pergunto a você: a quem pertence o direito dos tronos da terra? Quem é o responsável pelas autoridades no mundo? Quem põe homens e mulheres nas cadeiras de juízes nos países? Quem governa os púlpitos das igrejas espalhadas nas nações? A quem pertence a terra e todos os seus habitantes? A bola de um garoto ou a boneca de uma menina? De quem é? A resposta é a mesma: de Deus, de Deus, de Deus. Os púlpitos são de Deus, os tronos são de Deus, as cadeiras são de Deus, os brinquedos são de Deus, tudo pertence a Deus, a Ele a glória. Ele é soberano, é dele que vem tudo. É por isso que quando nós escutamos que Deus é soberano, é para a gente entrar debaixo do braço dele e ficar seguro. Ele protege, ele perdoa, ele vai à frente. Quando o povo saía do Egito, ele ia na frente, mostrando o caminho. Mas quando o exército de Faraó se levanta com fúria, porque o próprio Deus levantou eles para abater eles no mar, onde que Deus fica? Deus sai da frente do povo e Deus vai lá para trás. Por quê? Porque o inimigo vinha na retaguarda. A soberania de Deus, ela está
em todos os detalhes da sua vida. Nada escapa ao controle absoluto e total. Por isso que o Salmo 24:1 diz: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele se habitam. Mas a gente tem dificuldade de viver isso, porque a gente fala, é meu, é nosso. Não, tudo é de Deus. Maridos, essa mulher que você tem, presta atenção, cuida bem dela, ela é de Deus. Esses filhos que você tem, presta atenção, educa direito eles são de Deus. Esse negócio que você tem não é seu, é de Deus. Essa igreja, em primeiro lugar, não é nossa, é de Deus. Tudo é de Deus. Se você não entende isso, você não entendeu que Deus é soberano, que Ele é Senhor sobre todas as coisas. Ele nos dá para cuidar, para viver, para sermos felizes, mas lembre-se, nós prestamos conta a Ele. E então, quando nós chegamos nos versos 34 e 37, nós podemos dizer agora que é a confissão de Nabucodonosor. Mas quando é que vem a confissão dele? Quando é que ele vai confessar que Deus é soberano sobre todas as coisas? Depois dele ter sido humilhado. Quanto tempo? 7 anos. Quanto tempo Deus vai ter que tratar em mim alguma coisa? Eu não sei. Quanto tempo Deus vai ter que tratar em você alguma coisa? Eu não sei. Eu só sei que existem tempos determinados para cada um de nós, para cada área de nós, porque Deus cuida de nós. Ele é soberano, mas Ele faz isso, não é em primeiro lugar para nos humilhar publicamente, mas é por zelo ao seu nome, é para o nosso bem. No verso 34, o que nós podemos aprender no verso 34? O rei diz, Deus é o único que deve ser adorado. Ele abandonou a idolatria. O verso 35 ele diz, Deus é soberano. Ele não se acha mais que Ele fez todas as coisas. Deus fez todas as coisas. No verso 36 ele fala que Deus controla todos os reinos. Tanto é que Ele volta para o poder porque Deus põe de volta. E o verso 37 ele diz, Deus é verdadeiro e justo. Aleluia. Repito. Você vota. Presta atenção como você vota, porque você vota em nome de Deus. Mas Deus elege. Quando as pessoas vêm falar comigo sobre política, políticos vêm falar comigo qualquer coisa, pode ser candidato a qualquer coisa. Eu costumo brincar assim, você precisa só de um voto para ser eleito. Você só precisa do voto de Deus. Se Deus votou em você, se Deus te chamou para estar nesse lugar, você vai ganhar a eleição. Lembra disso. Por que eu falo isso? Se vocês persistirem como irmãos, na igreja, na casa de vocês, no trabalho de vocês, quando encontra pessoas que têm opiniões diferentes, continuar brigando um com o outro, tentando prevalecer de maneira ideológica, a única coisa que eu posso dizer para vocês como pastor, é que vocês ainda não entenderam a soberania de Deus. Vocês estão brigando com outra pessoa, como se vocês fossem resolver o destino da nação, do estado. Você não resolve nem sua vida. Você não resolve nem seus pecados. Então toda vez que 2 irmãos estiverem brigando por causa de política, nós temos que chegar e falar, irmãos, a Deus da glória. Deus é soberano. Vota conforme a sua consciência diante de Deus. Vota com temor. Ora. Mas Deus é soberano. Ele sabe quem Ele coloca no poder. E Ele sabe quem Ele tira no poder. Ele tirou o rei Nabucodonosor. Mas depois Ele põe de novo. É dele. Ele faz o que Ele quer. Segundo lugar, Deus primeiro humilha, mas depois Ele pode exaltar. Se às vezes você está passando um momento difícil, se você está sentindo que Deus está apertando você, você está sentindo que as coisas estão ficando difíceis para você, você pode estar numa oficina de Deus. Permaneça firme, permaneça com fé. Deus está com você, mas no final Ele vai te dar escape, Ele vai te dar sossego, e a paz de Cristo está com você. Deus é um Pai amoroso, mas a vara dele nunca falta, a vara dele está presente. Em terceiro lugar, Deus controla todas as coisas. Aonde que você está um pouco perturbado? É na doença? Deus é soberano. É na escassez financeira? Deus é
soberano. Você não está tendo paz? Você está sozinho demais? Deus é soberano. Você está falta de esperança com o seu futuro? Olhe para o céu e você vai ser abençoado. Ele é soberano. Confia, descansa, conversa com Ele. Faz igual o salmista: ó minha alma, porque anda perturbadas. Confia em Deus, Ele ainda vai nos socorrer. Conversa com a sua alma. Leva essa alma à presença do trono gracioso de Deus. Como diz Piper, sem soberania de Deus não há evangelho. Nós só somos salvos porque Deus quis, porque o Filho veio, porque o plano foi decretado soberanamente, livremente. Jesus veio e Ele morreu na cruz por pecadores, e todos aqueles que creem na morte de Jesus como preço pelos nossos pecados são salvos. Então, lembre-se, confie naquele que tem domínio sobre todas as coisas, que sempre no final faz a tua vontade, a vontade dele, e tem poder para fazer tudo aquilo que ele precisa. Por isso, que somente a Deus a glória em todas as coisas. Amém.